Uma vez, graça e paz a todos. Graça e paz a todos. Irmãos, essa noite me foi dada a oportunidade de nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. No decorrer desse ano, o pastor Marcos, ele propôs no seu coração que nós viéssemos a falar alguma coisa sobre homens e mulheres de Deus que ao longo da Bíblia ou ao longo da história pudessem ou tivessem nos inspirado e inspirado muito. Já falamos sobre vários personagens bíblicos e hoje especificamente nós vamos falar alguma coisa a respeito do apóstolo Pedro. Muitos de vocês devem estar pensando: mas são homens e mulheres muito especiais, verdadeiros heróis da fé, pessoas que se notabilizaram pelas suas qualidades espirituais e pessoais. Bom, eu queria contar um segredo para vocês. São homens e mulheres normais, que não tinham absolutamente nada de especial. A única coisa de especial que eles tinham era não ter nada de especial. Eram homens e mulheres que estavam sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas falhas que nós. E é importante que nós olhemos essas pessoas para que nós tenhamos em mente uma coisa: eles não tinham nada de especial. E muitas vezes nós pensamos: para servir a Deus nós precisamos ter algo especial. Não, o fato deles não terem nada de especial é para mostrar para nós que o que o Senhor quer, pura e simplesmente, é a cada um de nós, como nós somos mesmos. Com os mesmos defeitos, com as mesmas mazelas que todos eles tiveram. Um exemplo é o apóstolo Pedro. Nós falamos, puxa vida, dos apóstolos, ele era o mais proeminente, ele era o que se destacava mais, ele era o principal líder. Não, eu queria dizer uma coisa para vocês. Pedro era simplesmente um pescador. Uma pessoa que eu não vou dizer que era analfabeta, porque ele escreveu 2 epístolas, então ele devia saber ler e escrever, é óbvio. Mas era uma pessoa que, se não fosse o fato de Jesus ter chamado Pedro para a sua obra, ele seria um ilustre desconhecido na história da humanidade. Nós nem ao menos saberíamos da existência dele. O que eu quero que vocês entendam é que ele era um homem impulsivo, um homem que tinha uma falta de controle pessoal muito grande, um homem que falava mais do que a boca, e às vezes falava o que não devia, e nos momentos mais inapropriados. Era um homem de fé? Era. Mas vocês não se esqueçam que o apóstolo Pedro negou a Jesus no momento em que Jesus estava sendo preso, prestes a ser crucificado. E mais do que isso, reparem que após a morte de Jesus, após a ascensão de Jesus ao céu, Pedro inquestionavelmente foi um dos líderes da igreja. Mas eu quero lembrar a vocês que ele foi tão falho que o apóstolo Paulo teve que chamar duramente a atenção dele. Isso é para mostrar para vocês que aqui estão, são perfeitos? Sinto muito informar, mas não são. Cometem falhas? Cometem falhas. Já negaram Jesus alguma vez na vida? Parem para pensar que muitas vezes, no comportamento que nós podemos ter, nós podemos estar negando Jesus, sim, mesmo que nós não falemos com a boca. Em outras palavras, o que eu quero que vocês entendam, que ele era um homem comum, um homem simples, um homem turrão, um homem grotesco, um homem semi-analfabeto, um homem que, se Jesus não tivesse chamado, vocês nunca saberiam da existência dele. Mas repare que quando Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos, qual era o primeiro da lista?
justamente Pedro. Quando Jesus começou a formar o seu colegiado apostólico, tente adivinhar, dos mais de 500 discípulos que acompanharam Jesus, Jesus chamou 12. Qual era o primeiro da lista? Pedro. E observe uma coisa, o nome dele não era Pedro, o nome dele em hebraico era Simão, ou Shimeon em hebraico, que quer dizer pura e simplesmente o que ouve, ou o que obedece, ou o que atende. E quando Jesus o viu, de imediato chamou aquele homem de Cefas, que na língua aramaica quer dizer pura e simplesmente pedra. Quando o Novo Testamento foi escrito, o nome Cefas já foi traduzido para a língua grega e aparece como sendo Pedro. Então eu quero informar que o nome dele não era Pedro, nem Cefas, o nome dele era Simeão. Só que Jesus o chamou de Pedro, que quer dizer pedra. E por quê? Bom, por que exatamente Jesus o chamou de Pedro, nós não sabemos. Em primeiro lugar, talvez porque ele fosse um homem grotesco, um homem rude, um homem áspero como uma pedra. Ou talvez porque ele fosse um homem extremamente forte, um homem extremamente duro como uma pedra. Ou talvez porque fosse um homem extremamente firme nas suas opiniões. Se for isso, não sei, ele negou Jesus em algum momento. Então tudo isso que eu estou falando é para vocês terem em mente que ele era um homem comum, não tinha nada de especial. A única coisa diferente que ele tinha dos demais apóstolos é que a maior parte dos apóstolos de Jesus eram relativamente novos. E ele possivelmente era o mais velho de idade. Talvez fosse aquele homem na faixa dos 40, 50 anos de idade, enquanto que os demais eram bem mais novinhos. Talvez pelo fato de ser mais velho de idade, ele acabava servindo muitas vezes como um interlocutor dos demais discípulos, dos demais apóstolos. Ou talvez não, talvez pelo fato de que ele fosse muito linguarudo, ele fosse muito dado para falar as coisas, ele acabava servindo de interlocutor. Uma vez Jesus perguntou, o que dizem os homens ser o filho do homem? Olha, Jesus não perguntou para Pedro, não. Perguntou para os discípulos, para os apóstolos. E Pedro de imediato falou, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, Jeremias, ou um dos profetas quaisquer. E aí Jesus pergunta, mas vocês? Não perguntou para Pedro, vocês, quem dizem que eu sou? E novamente Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado és Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou tal coisa não, mas o meu Pai que está no céu. E reparem que quando Jesus chegou e falou que ia para Jerusalém, e lá ele seria preso, lá ele seria morto, Pedro de imediato, Senhor, não te deseja tal mal. Se necessário for, nós vamos lá e morremos no seu lugar. Puxa, que convicção. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, para trás de mim, Satanás. Em outras palavras, era ou não era um servo de Deus? E em dado momento, ele estava sendo usado por quem? Então eu pergunto para vocês, nós crentes em Jesus Cristo, estamos isentos de falhar? Nós crentes em Jesus Cristo, estamos isentos de em algum momento da nossa vida, dar brecha ao inimigo para falar conosco? Ou o que é pior, muitas vezes, falar através de nós para outras pessoas? Não, tudo isso eu estou falando para que vocês entendam. Ele era um homem sujeito às mesmas falhas, às mesmas fraquezas que nós, mas por outro lado eu tenho que dizer uma coisa, ele era um homem alegre, ele era um homem bem disposto. Dos apóstolos de Jesus, repare que no meio de centenas de discípulos, Jesus separou somente 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos,
tinham 3 que eram os mais chegados a Jesus Cristo, e Pedro era justamente um desses 3. Quando Jesus transfigurou lá no Monte da Transfiguração, somente 3 viram Jesus transfigurado. Um deles era Pedro. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele mandou que todo mundo saísse da casa. Jesus entrou no quarto onde estava a menina morta, somente ele e 3 dos apóstolos. Um deles era o apóstolo Pedro. Então nós vemos que ele era um homem sincero, ele era um homem leal, apesar das falhas que ele cometeu. E entendam também, quer nós gostemos ou não, ele era um líder natural. Não pelas suas qualidades morais ou pelas suas qualidades de liderança, ele era um líder natural porque simplesmente ele era falador, ele era conversador, ele era uma pessoa que realmente se destacava. Ficou bem claro isso a todos? Trocando isso em miúdos, ele era uma pessoa especial? Não. Então Deus não chama pessoas especiais, Deus chama pessoas comuns. E uma vez que o Senhor chama, essas pessoas comuns são transformadas em pessoas especiais. E eu pergunto, vocês foram chamados porque eram especiais? Não. Mas hoje que vocês são chamados, vocês são pessoas especiais? Sim, agora nós somos pessoas especiais, porque o Senhor nos chamou. Amém? Irmãos, eu gostaria rapidamente de fazer uma curta meditação em cima disso, e eu pediria para todos vocês, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos. Só que nós vamos lendo esses versículos de acordo com o contexto que nós formos abordando. O que eu gostaria que vocês entendessem é uma coisa muito simples. Jesus chama pessoas para serem salvas. E uma vez que Jesus chama pessoas para serem salvas, ele chama pessoas para servir a Deus. Jesus não chama ninguém para ser crente 3S, salvo, satisfeito e sentado. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para alguma coisa nós fazermos na sua obra, só que nós não temos preparo para isso. Então ele tem que pegar uma pedra grotesca, uma pedra rude e dar uma lapidada, dar uma burilada, dar uma mexida nessa pedra para nos tornar de fato pessoas idôneas e preparados para toda boa obra. Então toda a chamada de Jesus implica automaticamente em que o Senhor está chamando para a salvação, o Senhor está chamando para a sua obra, o Senhor quer transformar vidas e mais do que isso. Nós somos chamados para sermos cristãos. A palavra cristão quer dizer imitador de Cristo. Eu pergunto, vocês que aqui estão, será que as pessoas com quem vocês convivem podem olhar Jesus através da vida de vocês? Será que as pessoas, ao olharem para vocês, vão dizer que vocês verdadeiramente são servos de Deus? São representantes de Jesus na terra? O testemunho que vocês dão na vida pessoal, na vida particular. O que eu quero que vocês entendam é uma coisa muito simples, irmãos. Quando nós falamos que uma pessoa é pecadora, a pessoa pecadora é aquela pessoa que não serve a Deus. Tudo bem, isso é ser pessoa pecadora. Mas o que eu queria que vocês tivessem em mente é o seguinte: se nós matamos alguém. Se nós mentimos para alguém. Se nós roubamos alguém. Se nós enganamos alguém. Em outras palavras, todo pecado sempre é cometido contra quem? Contra alguém. Mas no fundo, todo pecado é cometido contra Deus. Davi adulterou com Batseba, Davi mentiu, Davi enganou, Davi mandou matar o marido de Batseba, Davi ainda mandou que o comandante do seu exército colocasse o marido de Batseba numa condição que ele viesse a morrer em campo de batalha.
Em outras palavras, Davi pecou contra si mesmo, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Joabe, ele pecou contra um monte de gente. Mas quando o profeta Natan repreendeu Davi pelos seus pecados, Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Em outras palavras, todo pecado nós cometemos contra alguém, mas todo pecado na realidade é cometido contra Deus. E quando nós somos chamados à salvação, eu queria que vocês entendessem, se nós pecamos contra pessoas, uma vez que nós somos chamados para a salvação, nós somos chamados para servir. Servir quem? Deus ou pessoas? Eu pergunto, evangelizar é fazer a obra de Deus? É. Nós evangelizamos quem? Deus ou pessoas? Discipular é fazer a obra de Deus? E nós discipulamos quem? Deus ou pessoas? Pessoas. Em outras palavras, se todo pecado é cometido contra pessoas, em última análise é cometido contra Deus, então quando nós somos salvos para servir a Deus. Só que servir a Deus implica em servir pessoas. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós sejamos salvos para fazer o quê? Servir pessoas. Amém? Eu gostaria nesse momento que todos vocês tivessem em mente que nós devemos ser imitadores de Cristo. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e vamos ver, a primeira parte quer dizer o seguinte: Ele, Jesus, nos chamou para sentir o que Ele sentia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 1 a 3, a primeira parte diz: estando Jesus à beira do mar, ou à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão. Lembrando que a palavra Simão quer dizer aquele que ouve, ou aquele que obedece. Então ele pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ali ensinou as multidões. Observem nesse trechinho que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, Jesus sentia compaixão pelas multidões. Eram pessoas carentes, pessoas que necessitavam ouvir a palavra de Deus, pessoas que estavam ali, alguns talvez porque queriam receber alimento e Jesus multiplicava pães e peixe. Não, mas a grande maioria eram pessoas que estavam carentes de ouvir uma palavra de salvação. E Jesus teve compaixão, teve misericórdia dessas pessoas. E ali ele chamou Pedro. E observe um detalhe: o que Pedro naquele momento tinha a oferecer a Jesus? Simplesmente o seu barco. Então parem para observar, vocês que aqui estão, todos nós somos chamados para Jesus, e o que Jesus mais está perguntando para nós é o seguinte: você está sendo chamado à salvação. Entenda que ser salvo é servir ao Senhor é servir ao próximo. E o que você tem a oferecer para Jesus? Reparem que quando o povo de Israel caminhava pelo deserto, e chegaram ali na beira do mar, de um lado era deserto, na frente era mar, e vinha o exército de Faraó atrás. E o povo começou a reclamar para Moisés: Moisés, será que Deus nos tirou do Egito só para nos fazer morrer desse deserto, na mão dos egípcios? E Moisés foi questionar ao Senhor, e Deus perguntou para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? E Moisés falou: só um cajado. Então Deus falou: então pega o seu cajado e mete na água. E Moisés pegou o cajado, bateu na água e a água do mar se abriu. E todo o povo de Israel pôde caminhar. Quando Deus chega para Pedro e chama Pedro ali, o que Pedro tinha para oferecer para o Senhor naquele momento? Um barco. Então eu pergunto para vocês que aqui estão:
Vocês foram chamados para servir ao Senhor. E o que vocês têm para oferecer ao Senhor? Aí vocês vão falar, mas o que o Senhor quer de mim? Entenda o seguinte, Deus quer de você as coisas mais banais e mais simples que vocês possam imaginar. De repente, o que o Senhor quer de você, simplesmente é que você seja uma pessoa para varrer o chão da igreja. De repente, o que Deus quer de você, é que você suba no púlpito e anuncie a palavra de Deus. Ou Deus pode chamar de vocês para alguma coisa qualquer. E vocês vão falar, não, mas eu gostaria de ser pregador do evangelho. Eu não gostaria de ser um faxineiro da igreja. Eu queria que você entendesse o seguinte, todos nós um dia compareceremos perante o Senhor. E nós prestaremos conta ao Senhor, não é se nós somos grandes ou se somos pequenos na sua obra. É o modo como nós exercemos aquilo que o Senhor nos chamou para exercermos. Se o Senhor chamou você para fritar pastel ali na frente, entenda uma coisa, isso não é humilhante, isso não é uma atividade inferior, é para isso que o Senhor chamou você. Então vá lá e faça o seu melhor possível. Se o Senhor chamou você para pregar o evangelho, vai lá e pregue o evangelho da melhor maneira possível. Como dizia Martin Lloyd Jones, pregue sempre o evangelho. Se for necessário, use palavras, mas pregue sempre o evangelho. Porque muitas vezes nós achamos que pregar o evangelho é subir no púlpito e anunciar a palavra de Deus. Não, pregar o evangelho é mostrar a sua vida, é mostrar como que você é como crente, de tal maneira que as pessoas possam olhar você e dizer como falaram de Elias, verdadeiramente este é um servo de Deus. Então mostre para o Senhor o que você tem para apresentar. De repente, se você pensar, mas o que eu vou fazer na obra de Deus? Você já parou para pensar que você vai pregar o evangelho no seu serviço? Eu costumo dar um exemplo, ele não está presente aqui hoje, mas eu trabalhava no CTA, e eu tinha um colega ali no CTA, irmãos, olha, aquilo ali foi uma tribulação que Deus colocou na minha vida. Ô pessoa difícil, não tinha vez que eu não abrisse a boca para falar alguma coisa que ele não entrava de deboche, de gozação comigo. E eu ficava pensando, meu Deus, por que o Senhor colocou uma tribulação dessas na minha vida? Era um verdadeiro opositor que eu tinha. E eu estava preocupado em evangelizar um colega de serviço para que esse colega se convertesse e fosse salvo. Então eu investia tudo naquele colega. E o outro ali só me criticando, debochando de mim o tempo todo. Ele brincava, ele tirava sarro, ele dizia, me chamava de crentinho, de crentino, ou coisa assim, seja lá que nome vocês pensarem. E um dia, eu virei para ele e falei assim, olha, você é uma pedra no meu caminho. Eu não tenho mais paciência com você. A partir de hoje, eu não falo mais da palavra do Senhor para você. Eu desisto, eu abandono a causa, porque você é uma pedra no meu caminho. Eu fiquei mais ou menos 2 semanas sem conversar com ele. Depois de 2 semanas, ele me fez uma pergunta da Bíblia. Eu fiquei até meio ressabiado, pensando, será que ele está me perguntando porque quer saber, ou ele está me perguntando para me satirizar depois? Falei, bom, eu vou correr o risco. Eu respondi a pergunta que ele me fez. Ele não fez comentário nenhum. Depois me fez outra pergunta e outra pergunta. E com o tempo eu fui falando da Bíblia para ele. Uma pessoa que eu nunca pensei em evangelizar um dia na minha vida. E de repente ele virou para mim e falou assim, olha, eu resolvi que eu quero ser crente. Mas eu quero ser crente que nem você. Tá? Eu falei, puxa, confesso para vocês que naquele momento, bom, passado algum tempo eu fiz o batismo dele. E hoje ele toca teclado aqui na igreja com a gente, irmãos. Não está presente hoje aqui. Agora entenda uma coisa. Ele perguntava para mim, o que eu vou oferecer ao Senhor? Ele tocava numa banda de rock, rockão da pesada, metaleiro, tá? Uma banda mesmo. Eu falei, ofereça ao Senhor o que você tem para oferecer. Ele falou, eu não tenho nada. Eu falei, tem sim. Ele falou o quê?
Primeiro, você tem sua inteligência. Você é muito inteligente. E em segundo lugar, você tem seu teclado. Ofereça ao Senhor. E ele ofereceu ao Senhor. E eu pergunto, o que vocês têm para oferecer ao Senhor nesse momento? Pensem, alguma coisa vocês têm sim a oferecer ao Senhor. E o que o Senhor olhou para Pedro, e o que ele tinha a oferecer naquele momento? Um barco. Então Jesus falou, é nesse mesmo que eu quero. Saiu dali e foi pregar em alto mar. E observe que Jesus estava pregando para a multidão. Mas quem que era o dono do barco? Quem que estava ouvindo a pregação também? Pedro. E observem mais, Jesus demonstrou misericórdia para com aquelas pessoas, e de repente Pedro aprendeu a principal lição, que ele precisava também aprender a ter misericórdia das demais pessoas. Amém, irmãos? Continuando, observe ainda, na segunda parte, continuando esse texto, diz, ele, Jesus, nos chamou para crer como ele cria. Vejam os versos 4 a 7 do texto que nós estamos lendo. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros dos outros barcos e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Observe nessa passagem agora. Irmãos, nós estamos falando de um homem acostumado a pescar. Olha, quando a gente fala mar da Galileia, entendam que não é um mar não. É um lago, ele tem mais ou menos 20 quilômetros de comprimento por uns 14 quilômetros de largura. Ele é um lago de água doce, não é nem água salgada, mas por que nós chamamos de mar da Galileia? É porque ao sul desse lago existe um deserto muito quente, e ao norte desse lago, região muito frias, que é a região do Monte Hermon. Então aquele vento frio encontra com o vento quente do deserto e gera verdadeiras tempestades em cima daquele lago. Então, apesar de ser um lago pequeno, as ondas se levantam, a água se agita muito e dá a impressão que está em mar aberto. Mas na realidade nós estamos falando de um lago. Tanto é que o lago também é chamado de Lago de Genezaré. A palavra Genezaré em hebraico quer dizer cercado, porque ele é cercado de montanha por todos os lados. É um lugar bem fechado ali. E reparem que aqueles homens estavam acostumados a pescar ali o tempo todo. Então Pedro sabia onde pescar, como pescar, qual era o melhor horário, quais eram os melhores locais. Tudo isso Pedro tinha noção. Só que naquela noite ele pescou o quê? Absolutamente nada. E depois de Jesus ter falado, vira para Pedro e diz, Pedro, vai agora no mar e lance as redes. E Pedro, Senhor, mas nós pescamos a noite toda. E nós, aliás, tentamos pescar a noite toda e não pegamos nada. Mas é o Senhor que está pedindo, ou o Senhor que está mandando. Então, em obediência ao que o Senhor está falando, eu vou fazer isso. Não se esqueça que o nome Simão, Shimon em hebraico, quer dizer o que ouve, ou o que obedece. E ele lançou a rede, e uma vez que ele lançou a rede, eram tantos peixes, era tanta coisa, que Pedro não conseguia, ou Pedro e os seus companheiros, não conseguiam fazer a pesca e tiveram que chamar outras pessoas. O que eu gostaria que todos vocês observassem é o seguinte, quantos de vocês alguma vez já ficou inibido, com medo de anunciar a palavra do Senhor a alguém? Já ficaram com vergonha? Já ficaram temerosos? Já ficaram numa condição que disseram, eu não quero me expor? Entenda uma coisa, vocês não vão evangelizar ninguém, vocês não vão fazer nada, quem vai fazer é o Senhor. Apenas lance a rede.
Se vai acontecer a pesca ou não, isso não é problema seu, isso aí é problema do Senhor. A você compete apenas obedecer e lançar a rede. E faça isso com fé, porque se você tiver fé, saiba de uma coisa a mais. Logo, logo, você vai ter que chamar mais pessoas para acompanhar, mais pessoas para ajudar, porque é o Senhor que garante a pescaria. A pescaria não é de Pedro, a pescaria é do Senhor. Pedro era apenas um instrumento, e nós somos instrumentos também. Amém, irmãos? Então, quando tiver que falar, fale. Ah, mas eu estou com medo, tá bom, mas fale. Ah, eu estou com vergonha, tudo bem, eu entendo, mas fale. Faça como o profeta Jeremias. Era um profeta, um homem fiel ao Senhor. Profeta Jeremias foi preso, jogado numa fossa. Estou falando fossa mesmo, não estou falando buraco de água, era fossa da cadeia, e foi colocado ali para morrer, e ele falou: Senhor, desisto de ser seu profeta, o sofrimento é muito grande, eu não aguento, eu desisto. Aí Deus vira para Jeremias e fala: tá bom, Jeremias, eu entendi, mas escreve o que eu estou te mandando. Senhor, o senhor não entendeu, eu disse que eu não aguento mais, que eu não quero. Aí Deus fala para Jeremias: eu entendi, eu ouvi o que você falou, mas escreve o que eu estou te dando. Em outras palavras, faça, a obra não é sua, a obra é do Senhor, é Ele que garante, faça apenas pela fé. Lembre-se, seja um verdadeiro Simão, obedeça, faça aquilo, porque o Senhor estava burilando Simão para transformar num verdadeiro Pedro, transformar numa nova vida. Uma vez feito isso, tenha em mente, faça para a glória do Senhor, porque muita gente diz que está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo apenas a sua própria obra, que é apenas se aparecer. Agora, entenda, tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós receberemos recompensa por isso. Mas também, se fizermos para a nossa própria glória, o Senhor tirará a nossa recompensa por isso. Então vá e faça. É para isso que o Senhor tem chamado cada um de vocês. E para encerrar, na terceira parte diz que Ele, Jesus, nos chamou para enxergar como Ele, ou enxergar como Jesus enxergava. Vejam os versos 8 a 11 dessa passagem. Diz: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Observe que a experiência de Pedro foi tão gratificante, tão significativa, que ele simplesmente foi tomado de um tremendo temor, de um tremendo pavor, de um tremendo medo diante da presença do Senhor. O profeta Jeremias era um homem fiel a Deus, e uma vez o profeta Jeremias entrou no templo, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins estavam sobre o Senhor, e os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando Jeremias viu tudo, quando Isaías viu tudo aquilo, ele falou: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Irmãos, eu gostaria que todos vocês tivessem em mente uma coisa: quando nós entramos na presença do Senhor, irmãos, nós vamos sentir temor, nós vamos sentir medo, mas não pavor, vamos sentir um medo reverente. Eu nasci no Evangelho, quer dizer, meu pai se converteu, eu tinha 2 anos de idade, então eu posso dizer que nasci no Evangelho. Eu cresci na igreja, eu andava pelos bancos da igreja como eu vejo as nossas crianças hoje. Mas quando eu me transformei adolescente, eu abandonei os caminhos do Senhor, e eu não queria de maneira nenhuma servir ao Senhor. Eu me decidi a servir ao Senhor, eu já estava servindo o exército.
E posteriormente, depois do meu tempo de exército, casei com uma moça muito crente. Então eu posso dizer, já ouviram falar em casamento evangelístico? Tá? Então eu fui evangelizado pela minha esposa, tá? Na realidade, ela que me levou mais a me envolver na obra do Senhor. E eu me lembro agora, casado, recém-casado, pouquinho tempo, estava eu um dia em casa lendo a Bíblia. Eu morava em Brasília nessa ocasião, uma temperatura de mais de 40 graus, um calor insuportável, muito quente. Não sei se vocês conhecem Brasília, é uma cidade quente, é uma cidade muito seca, e eu estava ali lendo a Bíblia, tá? Estava simplesmente sem camisa, usando uma roupa toda relaxada. Não que roupa seja importante, é só para vocês entenderem a circunstância. E eu comecei a ler ali no livro de Naum, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Eu li essa passagem, li de novo, de novo, de novo, de novo. Eu li 6 vezes a mesma passagem. E eu comecei a pensar, o Senhor é bom, e conhece aqueles que nele confiam. E eu comecei a perguntar, será que Deus me conhece? Será que Ele sabe quem eu sou? Será que Deus me viu alguma vez na vida? Tem um provérbio árabe que diz, uma pulga preta em cima de uma mesa preta, num quarto escuro, numa noite sem lua, ainda assim Deus a vê. E eu comecei a dizer, eu sou uma pulga preta, em cima de uma mesa preta, num quarto escuro, numa noite sem lua. Será que Deus me vê? Será que Ele sabe que eu existo? Será que Deus se preocupa comigo? Eu sou um ilustre nada. Eu sou um insignificante. E quando eu perguntei, será que Deus sabe que eu existo? Aí eu lembrei, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que o buscam. Eu falei, opa, então a pergunta não é se Deus me vê, a pergunta deveria ser, eu estou buscando Deus, e não se Deus me vê. E quando eu comecei a pensar, se eu estava buscando Deus, irmãos, naquele momento, eu comecei a sentir um temor tão grande, um pavor tão grande, porque naquele momento eu senti que de fato eu estava na presença do Senhor. Eu levantei correndo, eu estava sem camisa, não que ficar com camisa ou sem camisa seja importante, eu estou falando apenas a questão de momento. Eu pus uma camisa, vesti uma calça melhor, mais apresentável, como eu disse, nada disso é importante, eu estou apenas destacando o momento. E eu simplesmente dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor me vê. O problema apenas é, eu estou querendo servir ao Senhor. E quando eu disse, eu estou querendo servir ao Senhor, eu descobri uma coisa. Eu vivi no Evangelho, cresci no Evangelho, e eu descobri que nós somos salvos. Não é na hora que nós levantamos a mão dizendo que aceitamos Jesus como Salvador. Não é na hora que nós entendemos a Bíblia toda de capa a capa. Não é na hora que nós sentimos alguma coisa ou deixamos de sentir alguma coisa. Nós somos salvos a partir do momento que nós, de livre, espontânea vontade, nos prontificamos a querer servir ao Senhor. Sentindo ou não sentindo nada, entendendo ou não entendendo nada, mas quer servir ao Senhor, você está salvo. E é isso que o Senhor quer de nós. Reparem que Pedro passou por um quebrantamento muito grande, ele se sentiu o pior dos pecadores que existia ali, e falou apenas, Senhor, saia da minha presença, porque eu não sou digno de estar diante de ti. Quem olhava para Pedro, ia olhar um homem rude, um homem grosseiro, um homem semi-analfabeto, um homem que metia o pé pelas mãos, só que Jesus estava olhando ali, um homem que seria um dos maiores pregadores do Evangelho de todos os tempos. Amém. Depois, no dia de Pentecostes, após a morte e a ressurreição de Cristo,
quando o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes em Jerusalém e também não crentes, Pedro se levantou, nunca tinha feito uma pregação em público, e ali ele fez uma pregação e 3.000 almas se converteram ao Senhor. Quer dizer, para quem nem sabia falar, de repente ele evangeliza e 3.000 pessoas se convertem. Poucos dias depois, na segunda pregação dele, mais 5.000 pessoas se convertem. Em outras palavras, apresente para o Senhor o que você tem. É só isso que o Senhor quer. E o mais importante não é isso. Sabe o que o Senhor mais quer da gente? Ele quer a gente. Ele quer que nós tomemos uma decisão de servir ao Senhor. Só isso. E nesse momento, eu gostaria de orar com vocês. E nessa oração eu gostaria de dizer apenas uma coisa. Você já tomou uma decisão de servir ao Senhor? Se não tomou, essa é a noite de tomar uma decisão de servir ao Senhor. Se você não sabe para o que o Senhor o tem chamado, agora é um momento de dizer para o Senhor: Senhor, me mostra para o que o Senhor me tem chamado. Se você quer realmente colocar a sua vida na presença do Senhor nesse momento, eu pediria para você, se coloque em pé nesse momento. Se você realmente tem algo a apresentar ao Senhor, lembre-se, o Senhor não quer pessoas especiais, o Senhor quer pessoas que estejam dispostos a servir o nome dEle. O Senhor não quer pessoas perfeitas, porque se Ele quisesse pessoas perfeitas, nenhum de nós estaríamos aqui, inclusive eu. O Senhor quer simplesmente pessoas dispostas, e é para isso que Ele tem nos chamado essa noite. Lembre-se de uma coisa: o Senhor chamou Pedro, era o mais comum e o mais insignificante das pessoas que Ele poderia ter chamado, mas Ele chamou e transformou Pedro num homem realmente, de uma pedra bruta, de uma pedra grosseira, transformou Pedro de fato numa verdadeira pedra, uma pedra importante na sua obra. E o que o Senhor quer fazer de cada um de nós é isso: transformar a cada um de vocês numa obra importante para a sua obra, em uma pedra realmente de valor. Se é isso que você quer, agora é o momento que nós vamos orar ao Senhor. Todos, se você ainda quer se apresentar na presença do Senhor, se coloque de pé nesse momento. É a oportunidade que você tem. Peça: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada especial a apresentar a Ti, mas diga apenas uma coisa: mas eu tenho algo a apresentar a Ti, a minha vida, e é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Se você crê nisso, então todos nós agora vamos orar ao Senhor, fazendo essa oferta ao Senhor, apresentando a nós mesmos na presença de Deus. Vamos orar? Mais uma vez, Deus eterno, nós queremos louvar o Teu nome. É mais um dia, Senhor, mais uma oportunidade que temos de estar na Tua casa, de estar na Tua presença. Senhor, nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós erramos, muitas vezes fazemos coisas que desagradam o Teu Espírito Santo, e o Senhor sabe de tudo isso. Não adianta eu falar qualquer coisa, porque o Senhor conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor sabe as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas o Senhor sabe também que eu estou aqui, com todas essas falhas, mas eu estou aqui, Senhor. Então mostra para mim qual é a Tua santa, justa, perfeita e agradável vontade para comigo. Usa-me, Senhor, na Tua obra, mas segundo a Tua vontade, e não segundo a minha capacidade, porque se for segundo a minha capacidade, eu nunca vou fazer nada, mas se for segundo a Tua vontade, a Tua obra será feita através de mim, e é isso, Senhor, que eu estou apresentando a Ti nesse momento. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. O grupo estará louvando ao Senhor agora. Enquanto o grupo louva ao Senhor, aquelas pessoas que aqui estão, que
resolveram tomar uma decisão perante o Senhor. Na frente, na sua cadeira, há um cartãozinho de decisão. Pegue esse cartão, leia, preencha e ao sair entregue ali na recepção. Lembre-se que aqui não é telemarketing, aqui não é vender nada, esses dados não serão compartilhados com ninguém, apenas para o pessoal de evangelização da própria igreja. E no mais, que Deus abençoe a cada um de vocês. E saiba de uma coisa: igreja não é templo, igreja não é denominação, igreja não é organização eclesiástica, igreja são pessoas, pessoas que aqui na terra vivem em comunhão, e pessoas que um dia vão morar no céu. E se nós não nos encontrarmos mais aqui na terra, lá no céu eu quero encontrar cada um de vocês, porque eu tenho a esperança de ir para lá, e eu não quero ir sozinho não, irmãos, eu quero que todos vocês estejam juntos. Que Deus abençoe a cada um. Quem sou eu para que um grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa vai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém? Eu sei. Vocês devem estar falando assim: pastor, eu estou com fome. Eu também. Eu não podia deixar vocês irem embora sem serem para vocês o seguinte: hoje está encerrando a nossa campanha de missões. E nós estamos servindo pasta italiana e pastel japonês. Então, se você puder dar uma passada por ali, eu tenho certeza absoluta que você vai ser atraído pelo cheiro e pelo paladar da comida que está sendo oferecido lá.
Deus abençoe a vocês, uma boa semana. Não deixa de cumprimentar o irmão que está do teu lado. Boa semana para vocês, Deus abençoe.